Olá, bem-vindos a mais um Pode Mais, Cidade Verde, o podcast que traz pessoas relevantes e procura ideias para a gente implantar no mundo, porque afinal de contas, se não fizermos nada, podem acabar com tudo. Então, nós estamos aqui hoje com o Dr. Alexandre Zeituni, advogado, militante e professor de Direito, que é dos fundadores da Rede de Sustentabilidade, ao lado de Marina Silva. Com uma vasta experiência em políticas públicas e sustentabilidade, ele também atuou como vice-prefeito de Guarulhos e coordenou a Escola de Mudanças Climáticas da Universidade de Zumbi dos Palmares. Prepare-se para uma conversa muito rica. Nós já estávamos aqui nos bastidores conversando e realmente tem muito conteúdo, né? Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Gisele. Muito feliz em estar com vocês, a todos os internautas, aí, as pessoas que contribuem com essa reflexão do pensamento sustentável. Uma saudação a toda a tua equipe brilhante, sensacional. Muito feliz em estar aqui e espero contribuir com uma pontinha aí dentro dessa nossa conversa. Muito bom. Obrigada por você estar aqui, né? Por ter aceito o convite. E realmente a gente tem esse intuito de trazer ideias, né? De realmente discutir o dia a dia para a gente trazer a sustentabilidade na prática. Então, o nosso objetivo é divulgar, né? O podcast aqui tem o apoio do Sim Comércio. Nós estamos aqui com um estúdio totalmente com materiais reutilizáveis, né? Reaproveitados, que esse é um dos nossos pilares também. E eu começo te perguntando da sua trajetória como advogado e militante, influenciou a sua visão de sustentabilidade. Como que isso aconteceu? Nossa, eu sou advogado há aproximadamente 24 anos, professor de Direito há aproximadamente 20 anos, hoje leciono na FIG aqui, coordenei a Escola de Mudanças Climáticas também, convite do nosso reitor José Vicente, da Zumbi dos Palmares. A gente iniciou esse processo que agora está tendo outros frutos até o ano passado. Criamos também a Rede Sustentabilidade, que é um partido que nasce para hackear o modelo político da sociedade, da política brasileira. Ele traz essa conexão, né, através desse processo em rede, mas falando da sustentabilidade em todas as suas dimensões, né? Não apenas a política, não apenas a econômica, a ambiental e a social, mas falando também da dimensão política, da dimensão cultural, da dimensão ética e, por que não dizer, também da dimensão estética. Então, a sustentabilidade como uma nova reflexão do viver em sociedade. Vivemos um momento, uma crise emergencial, aí todos os sinais. Então passamos agora de sermos os ecochatos para sermos realmente ouvidos. Lógico que com todo o processo tem retrocessos também. Sim. Estamos vendo alguns retrocessos e que a gente tem que enfrentar e ficar muito atento. Por isso fiquei muito feliz com o convite aqui do podcast, porque falar de sustentabilidade é falar de vida, falar de pessoas, falar de humanidade, falar de verde, falar dos animais, falar do equilíbrio. Eu acho que mais do que nunca as polarizações não servem mais. O equilíbrio pode ser a grande sacada, por isso que a gente fala de uma nova plataforma política também. Não é se o socialismo se exauriu, se o capitalismo se exauriu, a gente fala a gente está conversando muito na Fundação Brasil Sustentável, que eu também sou do Conselho Curador. Lá a gente vem falando da teoria política da sustentabilidade. Mas isso a gente vai falar no transcorrer do nosso bate-papo. Então quer dizer que uma coisa trouxe a outra, né? Então o direito já é algo para se defender e é muito ligado com a ética e tudo, né? Então os pilares que você colocou são os pilares de ESG. Então já são pilares que estão na sociedade, é que agora se nomeou. Mas
realmente tem essa Eu ouço ligação, a Marina né? nomear isso há 30 anos. E como A Marina, foi, né? é que agora rotularam, né? Mas a Sim. Marina vem falando desses... por isso ela é tão reconhecida, às vezes muito mais fora do país do que aqui. Mas isso, as evidências estão trazendo, não é? A ciência nos trouxe o que está ocorrendo no atual momento. As gravíssimas crises existentes, climáticas, trazem hoje, e é uma pena, mas é uma verdade, trazem problemas, em especial econômicos, que nos deram ciência agora e local de fala, inclusive nos grandes debates. Porque infelizmente, quando não alcançava o bolso de ninguém, né, dos dominantes, a sustentabilidade era um papo pro pessoal lá do Fórum Social Mundial. Eu acho que nós rompemos essa barreira e começamos a falar em Davos também da importância das mudanças climáticas, inclusive com a ida da Marina abrindo o Fórum Social do lado do Haddad, né? Então, em Davos, quer dizer, o fórum, em Davos, em nome do Brasil, falando dessa nova concepção que não é tão nova assim, como eu já disse. Ela realmente tem uma questão de viés político, então talvez por isso aqui no Brasil não se enxergue, mas e tudo isso que foi dito está sendo acreditado agora porque todos estão vendo, né? Então, realmente é a situação de Manaus que reflete chuvas em São Paulo, chuvas em excesso em Porto Alegre e muito mais, as queimadas, seca, né? em Manaus, em plena selva amazônica, não tem sentido. Exatamente. O alagamento em Porto Alegre, meu Deus do céu, isso tudo muito são os fora colapsos. Da curva, exatamente. Então agora é que todos estão preocupados. Agora a questão da reciclagem, né, que a gente vai falar aqui, e até gostaria de ouvir um pouco sobre a reciclagem do vidro, né, que deve ser bastante interessante. Mas a reciclagem ela veio porque hoje a gente já tem resíduos, que eu costumo dizer que são recursos, aí pelo planeta. Então, não é apenas você direcionar proibições, e sim incentivar tudo aquilo que a gente pode fazer para recolher esse material, né, e realmente tratar para que não descarte mais de forma incorreta. Então, me conta um pouco sobre a reciclagem, o que você coloca aí em relação ao vidro, como é essa sistemática? Então, Gisele, eu acho que mais do que nunca a gente tinha que compreender primeiro, não é? Realmente usando daí os budgets orçamentários privados, mas os públicos também, da importância das políticas públicas dos resíduos sólidos. E você bem colocou que isso eu acho que é um primeiro conceito, para depois eu chegar lá no vidro, tá? Sim. Que é realmente a separação dos orçamentos públicos, por exemplo, de resíduos sólidos, não serem tratados como passivos, mas são ativos. Você bem falou agora recursos, disso. Né? São recursos, são ativos que podem realmente mudar a história de uma sociedade. Em Guarulhos, o orçamento geral dos resíduos sólidos por volta de 130 milhões de reais, e falam que não tem dinheiro. Em 2017, eu fui convidado para fechar a conferência de meio ambiente, e eu estava dizendo aqui nos bastidores que eu vi os últimos 2 palestrantes, pessoas extremamente dedicadas à causa, já se protegendo, e eu acho que é um negócio tão robusto na cabeça de todos, falando que não tem dinheiro para esse tipo de projeto. Daí eu encerrei falando, pelo amor de Deus, eu sou fã de vocês. Vocês não podem falar isso para mim, que manejo orçamento, que eu sou um especialista em direito público. Então, o direito financeiro público é uma das áreas que a gente tem um certo domínio.
A gente não pode falar isso. O que acontece é que é conduzido da maneira errada. E até a colocação, né? Por exemplo, a política de resíduos sólidos, ela já foi prorrogada muitas vezes. Tem também uma verba, né, do saneamento básico que precisa ir. Eu não estou nem falando da lei de saneamento básico, de resíduos sólidos, as questões nacionais. Eu estou falando ainda do município. Mas você é conhecedor de leis e sabe que tem recurso. Se brigar, tem recurso. Por isso que pode mudar a história. Sim. Pode mudar a história. O resíduos sólidos pode gerar... É aquilo que a gente estava falando, né? As pessoas às vezes esquecem de salvar o planeta porque ele precisa salvar a tua casa, ele precisa ter um emprego e tal. Mas às vezes o emprego está aí. Nessa responsabilidade social. Né? Com essa condução, com uma política séria que de verdade não frauda o cidadão. Porque a política de resíduos sólidos no Brasil, nos municípios, eu sou um estudioso dos orçamentos municipais, é uma afronta à sociedade. Chega a ser uma quadrilha. É uma quadrilha isso. Então, ao invés de distribuir com simples desejos, um exemplo, se pagarem a mesma coisa que pagam para as companhias, para pagarem para as empresas que separarem e destinarem, provando que destinou, se pagarem para em pé inúmeras outras empresas, a gente quadriplicaria, geraria empregos 1.000, com uma simples um deslocamento orçamentário. Sim. Com dinheiro sobrando. Uma adequação. Com dinheiro sobrando. Porque, afinal de contas, se o material vai para o aterro sanitário e é pago por isso, com os caminhões, né? E até mesmo com a alocação lá, então, né? Lidam como passivo. Sim. É um passivo ambiental, porque vai para os aterros, onde a gente tem que fazer compensações, um tratamento, cuidar do churume. Nossa, é algo que já é obsoleto. Sim. Já é obsoleto. E já faz um passivo ambiental. Faz um passivo social, porque não gera emprego. Quer dizer, um emprego mínimo de uma companhia. Gera riqueza para companhias e ouso dizer que existem muitos desvios aí também. Isso a gente tem que falar na frente das... Dentro do poder privado é mais fácil de você controlar. No poder público já é mais desafiador, né? É desafiador, isso fica para um próximo podcast. Mas gera um passivo financeiro também, porque uma prefeitura, por exemplo, Guarulhos, gasta de 100 a 130 milhões na gestão desses resíduos para misturar, para o que é ativo, o que é resíduo sólido e poderia ser um objeto de reciclagem, uma matéria-prima, né? Vai para o lixo. Porque no aterro, 50% é resíduo orgânico, 40% é reciclável, então imagina, é uma quantidade importante. E 10% que é de fato o que não tem como recuperar, né? Então, mas o próprio orgânico hoje é reciclável. O próprio orgânico. Com a compostagem. Compostagem, gases e N tecnologias. E por mais que o orgânico ainda ficasse no aterro, você retiraria 50% praticamente, né? Quer dizer, nós temos grandes oportunidades, quer gerar emprego e renda, trate o seu resíduo sólido municipal, quer gerar ativos ambientais, inclusive tendo daí incentivos fiscais, federais, internacionais e tudo. A gente reconsidere a posição do seu resíduo sólido. Quer dizer, isso caindo para os produtos efetivos, eu lido com um patinho feio, que é o vidro. O vidro, eu sou advogado e a gente também presta consultoria para algumas empresas, e eu tinha uma pequena empresa que eu estou reorganizando ela na área do vidro. E o vidro, a literatura mostra que custa R$200 a tonelada. Como é que você vai construir uma solução logística recebendo R$200 a tonelada no vidro? Não se paga. E recicla 100%, machuca as pessoas, o descarte é terrível, tudo que deveria ser incentivado. Não tem nenhum tipo de incentivo
para as companhias efetivas, existem para as ONGs, mas não existe para as micro e pequenas empresas da área da reciclagem. São benefícios gerais ou incentivos, como você bem colocou, alguns incentivos federais, que até existe a bolsa agora da logística reversa, que a Fiesp vem organizando. Falou também de incentivos da pessoa física e da pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica, 1% é do lucro. Não pode ser nem simples. Do imposto de renda, né? Do imposto de renda. Que aí acaba saindo desse lucro. Então, é algo que não facilita a vida desse empreendedor. São desafios mesmo dessa grandes gestão. Grandes desafios que poderíamos gerar emprego, renda, cidadania, um meio ambiente equilibrado, aquilo. Chegamos ao equilíbrio, né? Hoje, quando você recupera o vidro, você consegue fazer uma garrafa nova com 100% de vidro reciclado? 100%. Olha, então é algo que fecha o ciclo, né? Sim. Então, se você conseguir, e o que a gente estava falando aqui em relação ao incentivo, essa semana a ONG Cidade Verde, né, pôde estar ali na frente parlamentar buscando isso, né? Um projeto de economia circular, e a minha proposta, né, eu fui representando a ONG, foi realmente de ter um incentivo, por exemplo, no ICMS. É fundamental, a economia circular é central para isso. E se dá, você vê, com um resíduo sólido, mas se dá com tudo mais. A política de logística reversa, os grandes consumidores e poluidores, porque eles têm que estar dentro desse ciclo também, para que a gente equilibre os orçamentos públicos, para vir um incentivo para quem vai recolher, não é? Os vasilhames e tudo no nosso campo lá do vidro, mas os outros produtos também, mas com uma solução equilibrada que gere emprego e renda, não que mate os segmentos. Sim, é uma responsabilidade compartilhada. Então, se nós, como cidadãos, não podemos jogar o lixo no chão, porque o poder público não vai sair varrendo atrás, né? Então, é nossa responsabilidade. A indústria também. Então, hoje, 85% das indústrias, elas já fazem isso, até pela questão que você disse, né, de obrigação mesmo, mas o poder público fazendo esse incentivo, dando valor, por exemplo, para o vidro, então, seja no plástico, seja no metal, enfim, o metal hoje já é resolvido, né, porque ele tem um valor, né, as latinhas já têm um valor, mas o vidro, o plástico, se eles colocarem esse incentivo, por exemplo, de um ICMS, para um produto que tenha 10% de material PCR, que é o pós-consumo, uma porcentagem, para que tenha 20%, você imagina, então o próprio consumidor, aquele que vai adquirir o produto, ele já vai querer esse material, porque ele está incentivado e tudo mais. Hoje, a gente vive até um problema, e o doutor, como advogado, pode me dizer, da bitributação. Porque nós transformamos, e eu repito isso sempre em todos os podcasts, porque é algo que eu gostaria de furar a bolha e chegar no poder público, e eu tenho certeza que o doutor está trabalhando nesse sentido, né, para que pare essa sistemática, né, porque é um material novo que você paga o imposto, depois você até compra sem o ICMS, mas quando você transforma em grão, pronto, já está tributado novamente, né? É um problema. A questão fiscal e tributária, por isso que isso é um debate que a gente faz muito no direito público, que às vezes eles impõem aumentos das alíquotas e tudo mais. Isso gera menos consumo, e o consumo consciente não é ruim. O consumo equilibrado, desde que tenha, você bem colocou, acho que a gente tem que incentivar o que é bom para a sociedade, porque a gente tem que, o equilíbrio também se dá nas questões, por isso o ESG fala do social, da emprego, renda, não é? O equilíbrio necessário para as pessoas terem um mínimo de dignidade também. Por isso que a gente fala que no meio também existe o homem, né? Também existe o homem. Que é uma peça então, que faz parte e o sistema capitalista, né? É brutal. Por isso que a gente vem falando de uma nova teoria política. Não é? Se num passado recente o socialismo se exauriu, não é? Porque a liberdade superou a igualdade, também
No capitalismo, nós que estamos nessa luta, entendemos que o capitalismo também vem se exaurindo, sendo construído uma nova teoria política, uma teoria política do equilíbrio, da instrumentalidade, que a gente chama de teoria política da sustentabilidade, que impõe não mais a igualdade como o cerne, nem a liberdade como cerne, mas a fraternidade, o bem viver como cerne, equilibrando as outras duas bases dentro de uma tríade muito mais profunda, não é? Usando daí Edgar Morin, né? A teoria da complexidade, tudo. Então, cada questão, jogar mais inteligência, não vindo com propostas rasas. E no tributo, a gente vai ter que montar uma solução. Estão vindo com uma reforma tributária que é um grande desafio, mas como financiar o Estado e a sociedade? Porque se o poder é do povo, se o patrimônio é do povo, ele tem que bem usar e todos usarem, né? A sociedade das oportunidades. Então, acho que a gente vai estar passando por um momento que, para muitos, é uma crise econômica, para outros, é uma crise política. A Marina Silva fala de uma crise civilizatória, que é muito mais agudo. Acho que faz todo sentido. Eu sou um pouco mais agudo que ela. Eu acho que a gente está mudando de plataforma. Na verdade, uma crise se resolve na mesma plataforma. Para mim, a gente está mudando de plataforma. No passado, a gente vivia... Bauman, tem um texto do Bauman que fala muito do sistema feudal, a transformação para quem detinha as linhas de produção. Industrial. E que depois foi muito mais agudo com o sistema fordiano e tudo mais, não é? Então, esses detinham o poder, não mais os detentores da terra. Com a globalização, você vê que as maiores companhias, e esse podcast muda a história, ajuda a mudar a história, sim, porque não é mais quem detém os meios de produção, mas quem detém a tecnologia de informação. Quem faz a gestão de tecnologia de informação. Que, na minha opinião, isso também já começa a ser obsoleto. Porque depois da pandemia, só a tecnologia de informação não deu uma solução. Mas existe uma questão bioética também linkada. E o Bill Gates acabou de dar uma entrevista falando da inteligência artificial. Quais são as profissões que ele acha que vão sobrepujar, sim, né? Vão ser as profissões do futuro, né? Ele falou de 3 grandes eixos. Ele falou das que controlam a questão da inteligência artificial. Tecnologia, informática. Ele falou mais alguma coisa e falou da bioética, por conta das questões da humanidade. E eu não lembro a terceira. Mas o que eu estou dizendo é que o que era verdade ontem, não sei se... Procura pra gente a terceira da entrevista do Bill Gates pra gente colocar aqui para ele. Não sei se a verdade de ontem vai ser a verdade de hoje. E essa plataforma das política ocidental ou oriental também é o menos importante. Porque com a globalização, com a nova teoria da sustentabilidade, a gente fala de profundidade da reflexão, usando todos os conhecimentos presentes. Daí por isso que a gente fala de Edgar Morin, de teoria da complexidade, de mobilidade líquida, de Bauman, de uma reflexão em que a gente não sabe direito o que está acontecendo, porque talvez nós estejamos mudando de estágio. Transição, né? Nessa transição de sociedade. Então, assim, além da tecnologia, né, da informação, a gente também precisa viver essa tecnologia nos nossos ativos, né? Em tudo que a gente gera e tudo mais. Então, essa mentalidade
precisa mudar a favor da humanidade, a favor do meio ambiente, porque afinal de contas é o nosso habitat, né? Então, e você acredita que isso é por conta exatamente da informação e de uma nova geração, da geração então, Y, Z, como você vê? Então, não é, na minha opinião, não é a geração, esse é um conceito de plataforma, é a plataforma que sai de domínio de linhas de produção para quem detém a tecnologia de informação. E agora, tecnologia de informação bioética, nos limites da humanidade, que se impõe aí num novo desafio para todos nós, que de verdade, eu acho que é difícil, a gente vai ter que pensar muito nessa nova concepção, porque o capitalismo também não está dando respostas. Não estão dando as respostas, porque o desequilíbrio cada dia é maior. E hoje já buscam um equilíbrio, como você bem disse, né? Então, pessoas, por exemplo, eu tenho um filho de 18 anos e ele não tocou em assunto de ter carro ainda, de ter um carro, de adquirir um carro, de tirar carta, né? Não então, assim, hoje mais. não é mais isso. Então, eu vejo que houve essa mudança de comportamento e até mesmo nas profissões, né? Jovens que não pensam mais em ser gerentes, diretores, de repente buscam qualidade de vida, né? Experiências, né? Exatamente. Viver experiências, não mais o ter, mas o ser, né? Mas a informação, ela vai permitir que gerentes e diretores façam a gestão de um modo que não se prejudique, né? Na vida pessoal e tudo mais. A sociedade mudou mesmo, né? Eu, no passado, eu sou advogado há 24 anos, no passado a gente ficava, às vezes noites eu virava no escritório, saía na madrugada. Hoje meu escritório, o expediente é das 9 às 15. No meu escritório, que trabalha, na verdade, mais forte do que antigamente. Não, Só que eu tenho grupos de WhatsApp, a gente trabalha 24 horas, né? Eu saio daqui, eu tenho outra reunião, e as reuniões, agora são em qualquer lugar do planeta. Sim, a tecnologia permitiu isso, né? O digital, exatamente. Antes, né, se dizia o novo normal, depois da pandemia, né? E realmente se tornou comum e normal. Aliás, eu conheço o doutor, né, há 24 anos atrás, porque eu trabalhei, né, na advocacia do doutor Benedito Trama, foi meu primeiro emprego, e houve essa transição toda, Dito, né? Uhum. Ele é incrível, foi incrível, você teve grande sorte, eu tive um grande professor. Apesar nós todos, de eu não ter me debruçado nos livros, porque nessa época eu me lembro que eram estantes, né, com as enciclopédias e tudo mais, e eu não me debruçava ali, mas eu aprendi com muitos conceitos, que foi, inclusive, esse ético que você citou logo no nosso início aí, né? E vocês fazem um trabalho fora de série, de novo, eu tenho que elogiar, porque eu falei de tecnologia de informação e isso muda as mentes e os corações, para que realmente a gente compreenda que o mundo vai além do que a gente está construindo. Na verdade, nós não temos planeta B mesmo. As pessoas precisam compreender bem isso. Eu gostaria que o doutor deixasse aí umas considerações e uma mensagem, olhando para essa câmera, né, para os ouvintes aí, para quem vai nos assistir. A minha mensagem é sempre de otimismo. Eu sou crítico. Se falam então em questões públicas que eu acho que chega a ser até um desaforo. Eu sou às vezes agudo, mas eu sou muito otimista. Todos os dias, às vezes o dia não deu aquele resultado que a gente esperava, mas no outro dia eu acordo muito cedo e feliz e pronto para novamente construir essa vida diferente, porque tem que ter sentido a vida. E a sustentabilidade eu acho que nos dá um certo sentido. Não é? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz quando sou convidado a estar em espaços como esse, de pessoas que realmente transformam a nossa sociedade. Então, só desejar
aí um profícuo sucesso ao programa, tudo de bom para você também, para toda a tua equipe e para todos os internautas que estão nos ouvindo. Muito obrigada, obrigada mesmo. Esse é o intuito, né, da gente procurar mudar o mundo à nossa volta, né? Então a gente, se cada um fizer um pouco, né, realmente a gente consegue. E essas pontes que a ONG Cidade Verde está construindo, vai trazer essa possibilidade da gente realmente dividir as ideias, compartilhar, lutar junto, né? Então, fica aqui, a gente vai manter contato com todos que estão aqui no podcast, a gente aprende e a gente vai colocar aí, né, em frentes parlamentares ou mesmo na sociedade, porque a gente sabe que nós, como cidadãos, temos muito a realizar. Né? Então, e valorizar as cooperativas, esse é o nosso intuito, que realmente tenha essa interlocução, né? Então, é isso que a ONG Cidade Verde espera, e nós chamamos aí outras empresas também para nos apoiarem, para se unir conosco nessa questão da economia circular, porque são os pilares que o doutor realmente definiu aqui, que é a inclusão social, porque realmente é necessário fazer essa valorização da mão de obra, de quem está ali na separação, porque se a indústria hoje ela paga, né, para empresas retirarem o resíduo, né, então como é que a gente não faz um incentivo, não valoriza dessa forma? Então eles são muito importantes aí. Então quero agradecer mesmo a sua presença, foi muito bom, realmente somou muita informação. A gente agradece também a você que esteve nos acompanhando e espero que estejam sempre em todos os episódios que a gente está buscando realmente agregar para a sociedade. Muito obrigada e até a próxima.